A nossa palestra de hoje é com a nossa irmã Socorro Souza Rodrigues, do Centro Espírita Cearense, Fortaleza, Ceará, com o tema Espíritos Felizes e Infelizes após a Desencarnação. Boa noite, Socorro, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, é com você, Socorro. Abraçando aí cada um de vocês nessa cidade linda. Ontem eu estava olhando a foto do centro e me lembrando, né, quando eu estive aí, do carinho, né, da ternura de todos vocês, do meu amigo Sena, de todos vocês que trabalham diuturnamente para ver o movimento espírita crescer, como todos os espíritas, né, os trabalhadores de boa vontade. E agradecendo a oportunidade desse estudo, né, porque é mais um estudo, uma noite de estudo, e também abraçando aí os nossos colegas aqui do nosso Centro Espírita Cearense, né, que estão aí assistindo também. A gente estava falando ontem, né, no tomo único, exatamente sobre o fenômeno da morte. E é importante a gente, que já é espírita, né, rever de vez em quando esses temas, eles estão ali no Céu e Inferno, né, ou Justiça Divina, e a gente escolheu trazer para cá alguns casos, né, para a gente rever, e assim, de todo o interesse de Kardec nessa pesquisa, né, que ele fez para que houvesse a possibilidade de a gente entender aquilo que lá no Livro dos Espíritos nós já havíamos estudado. Porque, na verdade, o céu e o inferno, né, os relatos vêm trazer para nós a prática, né, a informação mais direta acerca do que é esse momento dessa passagem, por que Kardec categorizou esses espíritos de felizes e infelizes e tal. Eu queria perguntar quanto tempo eu tenho para eu poder controlar aqui direitinho. 50 minutos, Socorro. Ok, beleza. Então, vamos lá. Aqui, nós pensamos naquela primeira parte onde o Kardec, como pesquisador que era, faz aquela indagação, que a gente chama de pergunta de pesquisa. O Kardec começa a fazer muitas perguntas e também criar muitas hipóteses em cima das perguntas, né? Então, lá no livro Céu e Inferno, ele vai perguntar, deixando a Terra, para onde é que nós vamos, né? E o que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal é a alternativa. E ele diz, para sempre ou nunca? Ou tudo ou nada? Quer dizer, são muitas perguntas para serem respondidas nesse relato, né, nesse compêndio de narrativas dos espíritos. Vivemos eternamente ou tudo vai se aniquilar de vez? Ele diz, a tese é essa, ela se impõe. Mas continuando a sua reflexão, ele vai dizer assim, dizei, por exemplo, a um moribundo que a hora dele está chegando, mas que vai ser retardada, para ver como ele fica feliz, né? O coração se rejubila. Haverá, então, assim, algo de desesperador do que um pensamento de destruição absoluta? Aí ele começa já a elaborar as hipóteses, né? Então, haverá algo que nos acalente ou que nos desespere? Se a gente souber que a destruição é absoluta, tudo que a gente construiu, as nossas afeições, a nossa inteligência, o progresso que a gente construiu, tudo que foi adquirido vai ser despedaçado, vai ser tudo perdido. Então, ele já começa a traçar as linhas da hipótese, né, em que ele, antes de fazer a pergunta aos espíritos, e já com o Livro dos Espíritos publicado, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, já vai trazendo hipóteses, né? Então, outra questão que ele levanta é assim, mas o que fará esse povo que está condenado ao extermínio, que não acredita na vida após a vida, que acha que tudo se acaba com a morte? Ele tem força de trabalhar pelo seu progresso, pela sua instrução, se sabe que a qualquer minuto ele pode desencarnar, pode morrer, porque aí o materialista morre mesmo, né? Entregar-se-á ao trabalho para viver, respeitará os direitos e os bens da vida e os seus semelhantes, se vai se submeter a qualquer autoridade, por mais legítima que seja ou não. Mesmo a paterna, ele vai abraçar?
Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? E aí o próprio Kardec diz, certo que não. Esse povo que está condenado que acha que está condenado a um extermínio, ficaria muito difícil para eles se submeterem às leis da terra, às leis civis, às autoridades, porque se tudo se acaba com a morte, talvez não tivesse tanta fortaleza para ir adiante, para ser ético, para ser justo, para ser honesto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele lembra que aquela intuição, né, que tem dentro de nós, de que há algo mais, ela está sempre presente, mesmo nos materialistas, né? E a própria lei de Deus, que foi inscrita aí na nossa consciência, nos impele a buscar essa humanidade em si mesmo, né? E a se preservar, a ser ético, a ajudar. Talvez esse lampejo de intuição possa nos colocar o pé no chão e mesmo querendo duvidar que de fato não há nada após a vida na Terra, a gente ainda acredite nisso. Então ele faz todo esse tratado lá no Porvir e o Nada, para dizer realmente que existe uma vida lá fora, existe um outro momento e que a gente, nessa passagem para esse outro momento, vive momentos também diferentes, né? E aí Kardec vai consultar os imortais, a pesquisa dele é diretamente com os imortais, e eu particularmente acho essa segunda parte do Céu e Inferno, muito importante, porque os relatos são de uma, digamos assim, de uma clareza para todos nós espíritas, e quando a humanidade tiver contato com tudo isso, como vai ficando mais claro, né, e melhor. Então ele vai consultar os imortais. E aí a gente pergunta, mas aí o Kardec vai evocar os imortais e Moisés não proibiu? Aí vem todo aquele questionamento que é feito pelos nossos irmãos, né? Ora, mas todos nós sabemos que Moisés proibia, né, que o povo abandonasse aqueles costumes adquiridos no Egito, né? As evocações lá chegavam ao abuso, não tinha sentimento, não tinha respeito por quem estava se comunicando, não tinha afeição, não tinha piedade para com os mortos, não tinha nada disso. Então, era óbvio que ele devia, por política mesmo, inspirar os hebreus aquela aversão a todos os costumes que pudessem ser semelhantes aos pontos de contato com o inimigo, que era o Egito, os egípcios, né? Então, essas práticas da época eram objetos de negócio, todo mundo sabe disso, né? Mas as pessoas que não querem entender e não querem estudar ou não querem aceitar, elas estão sempre colocando essa questão da evocação. Então Moisés proibia, e chegou a proibir em nome de Deus, porque não tinha mais jeito, eles não atendiam a Moisés. E aí as evocações da época tinham, por fim, outras coisas que não aqui Kardec fazia. Adivinhação, comércio, magia, né, sortilégio, sacrifícios humanos. Então, Moisés tinha razão realmente de proibir. Mas aí tem um espírito que, lá em 1861, lá em Bordeaux, ele vai dar uma mensagem dizendo por que é importante a evocação que Kardec faz. Né? Elas resumem as consequências da evocação quando ela é praticada com fim caritativo. E o Kardec utilizou-se, né, deste instrumento para exatamente trazer à tona, trazer para a humanidade a realidade do pós-morte. E aí esse espírito vai dizer, todo espírito sofredor e desolado, olha, todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa de sua queda, os desvarios que o perderam, que é isso que a gente vê, e que Manuel Filomeno de Miranda nos chama tanta atenção para a gente ouvir bem a voz dos imortais, entender suas dores, compreender o que eles viveram e o que estão vivendo, que é para a gente também não caia, a gente não caia nas mesmas esparrelas, né? Ele diz, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos, dores, tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda severidade. Então, ao ouvir os espíritos, dois sentimentos nos acometem,
É um de compaixão, que a gente se apieda realmente daquele sofrimento, né? A gente tem coração, a gente sabe que o Espírito está falando a verdade e que a dor ou mesmo o ódio, ele teve uma origem, ele teve um nascedouro, né? É a da compaixão e do temor, porque a gente sente compaixão pelo comunicante, mas temor por nós mesmos se assim não seguirmos aquele caminho. Né? Ele diz, e se o seguirdes nos seus queixumes, verei então que Deus jamais o perde de vista. Porque o que a gente vê, por exemplo, na Revista Espírita, muitos relatos em que os espíritos, alguns dizem assim, Deus esqueceu de mim. Onde é que está esse Deus que eu tanto venerei, que eu tanto fui à igreja, que eu tanto rezei, que eu tanto adorei e louvei, e que agora eu me vejo aqui, eu não o encontro, né? Então, ele vai aos poucos entendendo, né, com o nosso diálogo, vai entendendo que, na verdade, ele precisa compreender o fenômeno que ele viveu e que está vivendo, se arrepender. Porque Deus está sempre estendendo os braços, logo que cada um de nós procura se regenerar. Então ele diz, do culpado vereis os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir. Olha que coisa maravilhosa. Nós, naquele diálogo cheio de amorosidade, não porque eu sou médium, ou porque eu estou na mediúnica, ou porque eu sou dialogador, ou porque esse é meu trabalho e eu tenho que fazer ai, ai, ai. Não. Mas porque nós estamos imbuídos desse sentimento de compaixão e ao mesmo tempo de temor, porque se não é hoje, amanhã poderemos ser nós também. Então o Espírito veio dizer por que a evocação é importante e veio chamar a atenção para ela, né? E aí o Kardec vai dizer assim, sobre o fenômeno da morte, há muita gente que teme não a morte em si, mas a transição. E é isso que Kardec queria investigar. Como é essa transição? Ela é igual para todos? Todo mundo sente a mesma coisa? Existe uma diferença? A pessoa fica consciente até a hora, porque é a pergunta que ele mais faz, você ficou consciente até a última hora? E quando você se descobriu, entre aspas, morto e vivo, né? Agora espírito, qual foi a sensação? Veio alguém lhe receber? Tinham pessoas que vieram lhe acolher? Que cenário você vislumbrou na hora da passagem? Né? E aí Kardec diz, sofremos ou não nessa passagem? É por isso se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Nenhum de nós, até mesmo os mais evoluídos, né? Aquelas pessoas que eram abnegadas na Terra, mesmo assim, ninguém foge à lei fatal. A gente vai ver isso nos relatos agora, né? Ele diz, vendo-se, outra coisa que ele chega a constatar, e aí ele vai confirmando as hipóteses, né, que ele levantara. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. A mesma constatação que ele faz lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos não são iguais, nem são bons, santos demais e nem de todo maus, né, que existem várias categorias, ele também faz em relação a esse momento da transição. Para uns é aquela morte, entre aspas, aquela passagem calma, que você diz, estava tudo tão tranquilo, a pessoa respirou tão, né, assim, fez o último movimento e foi. Ao passo que outros vivem convulsões terríveis, e naquele livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, há as narrativas, né, dos espíritos que estavam nos hospitais, de alguns que estavam desencarnando na UTI, em muita agonia, em processos de muita agonia. Agonia pelo medo, pelo temor, né, do que ele chamava de morte. Agonia por não saber o que tinha do outro lado. Agonia por querer ficar, quer dizer, era agonia demais. Outros, no entanto, que a fé ampara, consola, protege, dá aquela calma e aquela tranquilidade, embora a inquietação que chegará para todos nós, uma leve inquietação, às vezes pela saudade que vai se aproximar dos nossos familiares que nós vamos deixando aqui por um tempo, e também aquela incerteza
digamos assim, de que hora eu acordo do lado de lá. Muitos já recebem essa visita desde cedo, né? A gente encontra muito essas histórias, né? Dos parentes, amigos que estão prestes a desencarnar e de repente se veem já conversando com os parentes. Aí quando Kardec interroga isso aos imortais, é num período de 15 de abril de 64, que é quando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é publicado, até 1º de agosto de 1865, quando ele publica Céu e Inferno. Quer dizer, ele teve 1 ano e 4 meses de pesquisa, de interrogativas, né, de investigação. E ele colheu muita coisa, algumas delas, alguns relatos ele publicou na íntegra na Revista Espírita. E outros, que são os que estão no Céu e Inferno, são inéditos. Ele deixou para o livro O Céu e Inferno, a segunda parte. E quando ele juntou toda essa gama de informações, ele categorizou, era um pesquisador, né? Aí ele foi definir as categorias das comunicações ou dos comunicantes. E aí vai encontrar espíritos felizes, vai encontrar espíritos medianos, né, de condições medianas, nem tão feliz, mas também nem tão triste, nem tão sofredor. Os próprios sofredores, aqueles que chegam reclamando do sofrimento, das dores, os suicidas, e esse suicida é sofredor, mas ele fez uma outra categoria, dada as peculiaridades, né, do suicídio, da causa mortes, os espíritos arrependidos e os endurecidos. Então, ele categorizou, né, em 6, ele organizou em 6 categorias, esses espíritos comunicantes, que vêm dizer como foi a passagem do plano físico para o plano espiritual. E ele faz uma orientação, ele dá uma orientação sobre essas escolhas que foram feitas. Ele diz assim: todas essas pessoas que foram consultadas, né, todos os imortais que foram consultados, eles participavam de circunstâncias ordinárias da vida, dessa vida contemporânea que eles viviam, né? Então, ele queria observar, fazer análise comparativa, encontrar mais similitudes, observar as comparações, aquelas mais proveitosas, porque ia sair muita coisa que a gente sabe, que a gente é de mediúnica, a gente sabe que sai muito detalhe em comunicações que não são necessários, que a gente possa reproduzir, nem tampouco ficar falando. Mas saem muitas informações proveitosas, e ele precisava, ele tinha avidez, sede, era sequioso de saber para dar fortaleza às informações que ele precisava buscar. E o homem, de posse dessas informações, entender melhor o futuro que se avizinha para cada um de nós, a questão da imortalidade e da própria morte, né? Ele diz, quanto mais próximo de nós está a existência terrestre desses espíritos que se comunicaram, quer seja pela posição social, se eram espíritas, se eram da academia, se por laços de parentesco, se por meras relações de amizade, tanto mais isso interessava a eles, porque era mais fácil eles identificarem, Kardec e a equipe identificar se era de verdade. Não, se é alguém que está se comunicando, essa pessoa dá o nome, ela sabe, morreu tal dia, é de lugar tal, então é alguém que eles conheceram ou que eles podem conhecer, a família, para poder verificar a fidedignidade daquela comunicação. E ele diz assim, fizemos escolhas dos que pudessem melhor, de tudo que ele conseguiu juntar, esclarecer o mundo espiritual e o seu estado. Já pela situação dos espíritos, pelas explicações que eles estavam aptos a fornecer. Ele diz, a maior parte desses exemplos, de fato, eles foram relatados aqui no Céu e Inferno, né? Poucos foram lá para a Revista Espírita. E desses, todas essas comunicações, ele vai dizer que foram suprimidas aquelas informações supérfluas, minúcias, detalhes que não interessavam, conservando apenas o essencial, ou seja, aquilo que ele perguntava e que era importante a gente saber. E aí ele ajustava as outras instruções complementares que ele já tinha do Livro dos Espíritos,
e que já tinha do Evangelho e que já tinha do Livro dos Médiuns, né? E aí nós vamos encontrar logo de cara, nas categorias que ele separou, os espíritos felizes. Talvez seja essa a que também nos interesse muito, porque aí nós nos preparamos, né? Para quando fecharmos a porta daqui, a gente poder dar comunicações, assim, da nossa felicidade em agora estar no plano espiritual e ter passado essa transição numa condição melhor, né? Então ele vai trazer a história, tem várias narrativas, eu escolhi uma de cada, porque senão a gente ia ficar aqui 3 dias, né? A história do senhor Sanson. A história dele é peculiar porque ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, né? E quando ele desencarna em abril de 1862, mais ou menos naquela mesma época por ali que Kardec estava fazendo aquelas viagens, né? Depois até o livro é publicado, as viagens de Kardec, as viagens de 1862. Então, esse senhor, o senhor Sanson, ele passou um ano doente, muito doente. E aí veio a desencarnar. E durante o período que ele estava doente, ele escreve para Kardec, pedindo a Kardec que o evocasse assim que ele deixasse a campana física, que ele queria contribuir. Olha só a grandeza do espírito. Não é porque ele queria dar simplesmente uma comunicação, ele diz, mas com o fito de servir para alguma coisa depois de morto. É engraçado, né? Deixa eu servir de alguma coisa depois de morto. Então, se eu puder trazer algumas contribuições para a pesquisa que está sendo feita, eu vou ficar muito feliz. E ele, ao mesmo tempo que escreve para Kardec, ele também faz uma oração, suplica a Deus, pede a São Luís, que é o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, pede a ele para que ele tenha essa condição, que ele possa, né, que ele seja permitido essa comunicação, e que Kardec o evoque, né, que ele possa evocar. Esse ele desencarna em 21 de abril, deve ter sido, tipo, a gente não vê isso no texto, né, mas eu estou aqui supondo, vamos supor que ele tenha desencarnado no final do dia, de 21, então ele passou o dia 22 todo, e dia 23 de abril, no dia 23, ainda na Câmara Mortuária, Kardec o evoca e ele se comunica. E já diz de pronto, agradeço a boa vontade, né? Todo feliz porque está ali podendo dar essa comunicação. E ele disse, eu senti as vossas dores. De que dores ele falava? Ele falava das dores da saudade, né? Dos sentimentos dos amigos, né? E Kardec também vai perguntar se ele sentiu as dores, que ele continuou sentindo as dores que ele estava sentindo há um ano, né? E aí eu me lembro também, a história do velório, né, da Câmara Mortuária, eu me lembro da Novas Utopias, né, Dom Helder Câmara, falando desse momento do cortejo, das homenagens que eram feitas a ele, e a capacidade que ele, como espírito, já tinha de perceber aqueles que de fato tinham um bom sentimento e aqueles que tinham apenas o verniz social, né, naquela grande passeata, quase uma passeata que foi feita no enterro de Dom Helder. E aí ele vai e diz, eu realmente senti, né, senti os seus sentimentos. E sinto-me, Kardec pergunta como é que ele se sente, ele diz, eu sinto-me ditoso, me sinto regenerado, me sinto renovado, nada de dores, não sinto mais dores, né? Então, isso aconteceu 8 horas depois, né? 8 horas depois desse velório é que ele vai dar que ele vai ter condições de dar essa comunicação, porque ele diz que antes dessas 8 horas, depois da desencarnação dele, ele ficou meio que entre lá e cá, assim como se uma inconsciência, ele percebia, mas não conseguia visualizar direito, mas percebia, e Kardec pergunta a ele como era essa percepção, e é a percepção dos sentimentos mesmo, né, de que estava acontecendo, embora não lhe fosse mostrado todos os detalhes daquela hora, mas que foram 8 horas apenas que ele passou num estado de inconsciência, né? E uma das coisas que ele diz assim, eu gostaria tanto de falar para meus filhos, ensinar-lhe aquilo mesmo que sempre eles desdenharam acreditar, né? E eu acho que é o desejo de todos nós, pais, mães, irmãos e tal, que a gente pudesse
dizer tudo o que a gente aprendeu, que a gente sabe da doutrina para eles, né? E ele também, o Samson, tinha esse desejo. E aí Kardec pergunta, mas que efeito vos causa o vosso corpo aqui do nosso lado? O corpo estava ali, né? A esquife ainda estava ali. Aí ele diz, vejo essa pobre carne decomposta. Aí olha para o caixão e diz, obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. Aí Kardec diz, e conservaste as ideias até o último instante, que era o interesse dele saber? Ele, sim, o meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não via mais, eu pressentia. Então tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? O que se passou neste momento? Que sensação experimentastes? Aí ele diz, encontra-se um vácuo. É esse momento, né? Antes dessas 8 horas que ele diz que é um vácuo, é o ignoto. E arrastado por uma força que ele diz que eu não sei de onde vem, é um poder, de repente a gente se encontra num mundo de alegria e grandeza. É um espírito feliz, né? Esse eu não sentia nada, compreendia. E, no entanto, aquela felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Aí Kardec diz assim, antes eles estavam conversando, Kardec e os amigos, conversando sobre o que dizer na homenagem para ele lá no cemitério, né? O que falar, se era importante dar essa informação, já que nem todo mundo, né, era espírita e ia entender, talvez a família. Aí, antes que ele faça a pergunta completa, Samson, já se antecipa, porque já estava lendo o pensamento e diz, eu sei, meu amigo, eu sei. Eu via vocês ontem, como vejo agora, nessa reflexão, se podia, se não podia, e quão grande é a minha alegria. Obrigado, falai para que eles me compreendam e para que aprendam a vos estimar, né? Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para os incrédulos, para que tenham fé. E aí vai saindo e diz, adeus, falai, coragem, confiança. E oxalá meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. Pai e mãe não tem jeito, né? A gente é indo, mas não esquece a prole. E o que a gente mais quer é que a nossa prole se espiritualize. O que a gente mais quer é que eles entendam o que a gente já conseguiu, nem que seja de pouquinho, entender. Mas ele olha a recomendação. Às vezes a gente tem as nossas comunicações mediúnicas e a gente não lê, guarda, não sei para quê e não sei para onde. Porque elas, principalmente aquelas de orientação, elas são para ser lidas na casa espírita, nos encontros de trabalhadores espíritas, aquelas boas recomendações. Então, o Samson diz, pode falar, porque eles vão compreender. E depois que eles compreenderem, eles vão os estimar, ou seja, a doutrina não fica tanto em perigo. Falai, coragem, confiança. Tem gente que não diz nem que é espírita, com medo. E aí na cerimônia, ele ainda, lá na hora da cerimônia, ele ainda ditou algumas palavras. Ele diz, não vos atemorize a morte, meus amigos, porque ela é um estágio da vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes, e melhor cumprirdes as vossas provações. E repito, ainda lá ele diz, coragem e boa vontade. Não deem mais tanto valor aos bens terrenos, porque aí sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um imenso mal. Aí Kardec pergunta, depois, terminou o enterro e tal, aí 25 de abril de 1862, 2 dias depois. Lá está ele. Estou perto de vós. Tem gente que diz assim, mas fulano desencarnou há 2 dias, já deu comunicação? Depende. Mesmo tendo esse momento aí das 8 horas, né? Há espíritos que podem dar comunicação. Esse tempo é diferente para cada um. Estou perto de vós, meus amigos. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente vê os amigos que desencarnaram ali dizendo, estou aqui. Consideramos-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro, Kardec dizendo para ele, porque vós permitis que nós
pudéssemos ser mais felizes. E agora vamos completar nossa instrução. Aí volta a perguntar, sentistes realmente dores? Aí ele vai e diz, de certo que sim, porque a vida não passa de uma série contínua de dores. A morte é um complemento dessas dores. Mas isso não é uma coisa generalizada e nem é uma grande dor. Não é um caso geral. E diz, a experiência já prova que muitos espíritos bem superiores perdem a consciência antes de expirar, não sentem nada, não sentem dores, não sentem, perdem logo a consciência, como se adormecesse, então não tem nem como relatar. E outros já atingiram um grau tão alto de desmaterialização e desprendimento que aquilo ali se opera sem esforço. Será, então, mais doloroso para o materialista? Pergunta Kardec. Aí ele diz, isso é certo. Porque o espírito preparado já tem esquecido o sofrimento, rapidinho ele se desliga. Mas o descrente, ele diz, vai se assemelhar a um condenado à pena última. Eles acreditam no nada até a última hora. Mas, no momento exato da separação, aí o espírito recua. A dúvida empolga-o e o tortura. Experimentam esses últimos instantes de angústia, de pesadelo, em que se veem assim como se fossem escarpas, em abismos, prestes o abismo a tragá-los. Querem fugir, não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio. E sentem-se precipitar-se. Querem gritar, clamar, chorar, mas não podem articular nenhum som. Aí eu me lembrei do livro Voltei, né? Que vocês já leram também, né? Aquele momento da desencarnação. Então, vemos-los contorcerem-se, crispar as mãos. E a gente vê que lá o espírito que se comunica, do relato da obra, do livro Voltei, ele era espírita, né? Mas mesmo assim, tinha uma certa dificuldade do desprendimento, é preciso Bezerra vir levá-lo com a filha Marta até a praia para que ele possa se desligar. Imagine uma pessoa que não tem nenhum conhecimento. Ele diz, então a gente vê eles se contorcerem, crispar as mãos, dar gritos sufocados e outros sintomas de pesadelo de que são vítimas. O pesadelo da morte prolonga-se muitas vezes por longo tempo, longos anos, e a sensação é mais penosa para o espírito. São as verdadeiras trevas que ele se encontra imerso. E aí eu me lembrei de alguns casos aqui, ilustrando essas narrativas que a gente vivenciou no nosso centro espírita. Certa feita, um ateu, acho que até já comentei com vocês, num das nossos estudos aqui nesse grupo, em que ele dizia assim, estou parado em frente a um lago. Ele começou exatamente assim, estou parado em frente a um lago. O lago é escuro, é sombrio, a água não se move, é escura, há frio, não vejo nada, não vejo ninguém, não sei há quanto tempo aqui estou. E aí, antes que eu também me antecipasse, né, para falar alguma coisa, ele dizia, eu já sei que morri. Mas eu era, na terra, quando eu estive, eu era um homem da cátedra, e eu não acreditava em Deus. Como de fato eu ainda não acredito. Eu não acredito em Deus. E então eu já não sei quanto tempo eu estou aqui, mas é uma coisa eterna, cansativa, maçante. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele foi narrando que não acreditava em Deus e que achava piegas os amigos dele da academia que acreditavam em Deus. Ele achava que, meu Deus, como é que eles, sendo cientistas, acreditam em Deus? Então, aí eu converso com ele sobre isso e pergunto ao final, certamente intuída não tenho nem dúvida, né, pelo orientador, que se ele não imaginava que aquela mesma indiferença que aquele cenário tinha para com ele, não seria a mesma indiferença que ele teve para com o Criador, que era responsável por tudo que existe. E ele parou, ficou um tempo se perguntando e refletindo, não sei. E perguntou assim, se eu visse a minha avó, se eu soubesse onde ela está, porque ela partiu antes de mim,
talvez eu acreditasse no seu Deus. E não era o meu Deus, era o Deus de todo o universo. E aí fomos dialogando e tal, e eu digo, então ore. Não sei orar, não sei rezar, mas sabe falar, pois pense que Deus existe e fale com ele. E ele disse, Deus que eu não acredito. Se eu conseguisse ver a minha avó, talvez eu passasse a acreditar. E então eu fiz uma prece, né, pedindo que ele fosse, né, acolhido e que a espiritualidade pudesse conduzir aquele irmão pela primeira comunicação, e depois disse a ele que ele seria sempre bem-vindo em vir novamente ter conosco na continuação daquele diálogo, porque todos nós precisávamos aprender, assim, ele no plano espiritual e nós também. O segundo momento foi de um padre que narrava a mesma coisa, numa outra casa espírita, num outro momento. Minha barba está grande, eu continuo caminhando, eu caminho não sei para onde, esse caminho não tem fim. Minhas roupas estão velhas, meu corpo está cansado e eu não sei onde está Jesus, nem Deus, porque eu era um bom padre e eu não sei o que aconteceu, que eles não vieram me receber. Eu que trabalhei tanto, eu que fiz tanto, e aí começou a desfilar aquele rosário. E aí foi uma outra reflexão que a gente fez também, foi bem interessante. E o padre preconceituoso, foi essa engraçada, no nosso centro, ele chegou dizendo assim, mas o que é que eu, quando ele se descobriu no centro espírita, o que é que eu estou fazendo aqui nesta casa? Esta casa que não é a casa de Deus. Este bispo que me trouxe para cá certamente está caducando, porque como é que ele traz um padre para uma casa, não vou nem dizer o nome. E aí a gente observa, né, como se a passagem do plano físico para o plano espiritual, ela tem essas nuances, né, essas diferenças, essas diferentes situações. Você imagina a pessoa que já desencarnou, né, que é ateu, tal qual o Kardec, o espírito Sanson vai dizer aqui a Kardec, né? A dificuldade, e dependendo de cada caso, você vai passar por determinadas situações que tem a ver com a forma como você viveu e conviveu, né, com essa espiritualização, por assim dizer, ou não, né? Então, é isso. E continuando, o Kardec diz, então podeis dizer-nos o que vos impressionou? Ele diz, vi-me cercado de numerosos bons e fiéis amigos, todos os espíritos protetores que nos assistem. Eles rodeavam-me sorrindo, uma alegria sem par. Irradiava do semblante e eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. E o Kardec diz, mas debaixo de que aspecto eles se apresentaram para você? Sob a forma humana? Ele, sim. Agora, sem a fealdade que o corpo tem na Terra. Os traços que a gente tem na Terra se perdem, né, quando a gente desencarna, a depender da condição do espírito. E a gente perde aquela dureza da expressão que forma aí o caráter da raça humana. Eu também tenho cabeça, tronco e membros. E nesse instante, eu estou aqui junto de vocês, meus amigos, e aperto-lhes as mãos, sem que vocês percebam. As vossas mãos estão cruzadas, e a minha está entre as mãos cruzadas de vocês. Posso ler o pensamento de todos vós. E sinto muito feliz em estar aqui e ver a impressão que causa a boa vontade de todos os espíritos aqui congregados. Aí pode ler nosso pensamento? Podeis explicar como se opera essa transmissão? Kardec pergunta. Eles, não é fácil. Paciência. Tornai-vos bons e tudo conseguireis. Atualmente só podeis ter o que Deus vos concede, mas com esperança de progredir continuamente. Mais tarde, sereis como nós. A gente olhando esse mais tarde sereis como nós,
Parece assim até pretensioso, mas o espírito era pretensioso, seria como nós. Procurai, no entanto, morrer em graça para muitos saberes. Mas ele era um espírito evoluído. Tanto é que, para não causar desconfiança, imediatamente um outro espírito, após a comunicação dele, um espírito chamado Georges, dá uma comunicação sobre ele. E diz assim: foi de um justo a morte desse homem, de quem neste momento vos ocupais. Isso é esperançosa e calma, a morte dele. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu à vida terrestre sem rompimento, sem abalo. Aí ele vai, é um texto bem grande, vai explicando quem é, de fato, o Espírito Santo, né? Porque não era pretensão, é porque realmente era um homem, eles foi de um justo a morte desse homem. Aí a gente vai passando para os outros espíritos, os medianos. Aí nós vamos encontrar também uma narrativa do Joseph Bray. Ele se considerava um homem honesto, tanto é que o texto é assim: homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? E a sua neta vai evocá-lo, né? E aí ela começa a dizer: caro avô, podeis dizer-me como se encontra? E aí ele vai falar do sofrimento, das angústias, do que ele deixou de fazer. Ele nem era bom nem era mau, mas deixou de fazer muita coisa. Deixou de agir como um homem honesto. E ele diz, aí ele vai explicar para a neta: ah, minha filha, tipo, honestidade para Deus é muito diferente da honestidade que os homens julgam. Eu, de fato, era honesto, no sentido que os homens entendem. Mas eu não me dedicava a nada, eu não fiz nada por ninguém, eu não aprendi nada com tudo que eu construí. Eis o meu grande sofrimento, eis o meu torpor. E é por isso que aqui me encontro e peço, aí pedi orações, né? Pedia que Deus, mas ele não pronunciava o nome Deus. E aí eles perguntavam, mas quem ele falava ele dizia que não tinha nem coragem de pronunciar, porque não se achava digno de pronunciar o nome de Deus. Mas aí a conversa é longa, o diálogo é longo, e no final ele consegue dizer Deus, né? Pede perdão a Deus, pede oportunidade, pede para se melhorar. Esse está naqueles espíritos que Kardec catalogou como sendo medianos, né? Muita gente honesta, mas perante Deus não foi honesto. Nós vamos ter também a comunicação de um espírito sofredor, que é o Auguste Michel, março de 1863. O título é Exprobações de um Boêmio. Era um moço rico, gozando de vida material farta, né? Era inteligente, mas indiferente assim para as coisas mais sérias, né? Assim para as coisas de Deus, para as coisas da doação. Não tinha maldade, mas antes bom que mal, mas não era lá. Ele está ali entre os sofredores, porque ele sofreu muito mesmo. Ele não era mediano. Quando ele dá a comunicação no dia 8 de março de 63, ele diz assim: eu ainda não consegui me desprender. E eu dificilmente posso falar. Ele vem dar-se uma palhinha nesse dia. Só fala que a queda que ele levou, né? Ele levou uma queda de um carro e a morte perturbou o espírito dele profundamente. Ele diz: me inquieta a incerteza do futuro, o sofrimento é muito grande, e o sofrimento que eu poderia experimentar na carne não é nada comparado a essa perturbação que eu sinto agora. Por favor, orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor, que desgraça. Oh, e ao mesmo tempo dizia: graças, meu Deus, que dor. Só disse isso e disse adeus e foi embora. Mas ele volta no dia 18 de março, 10 dias depois. Aí diz: já vim até aqui, já estive aqui, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal posso me comunicar convosco, porque sofrer ainda quando o corpo não mais sofre, essa é a minha dúvida. Por que existir essa dor horrenda, essa angústia terrível? Oh, orai por mim, orai para que Deus me conceda um repouso. Oh, que cruel incerteza, eu ainda estou ligado ao corpo. Então ele dá essa comunicação e pede que os irmãos possam ir orar lá no túmulo dele. E os médios
E a equipe não deu muita atenção a essa história de orar lá no túmulo dele. Mas ele pediu de novo. Ele veio e tal, estou aqui novamente, eu estou preso, continuo preso ao corpo. Eu peço que vocês possam ir orar no cemitério para que eu possa me desprender, né? E aí o espírito orientador vai explicar realmente que ele continua ligado ao corpo, que não é só suicida que fica ligado ao corpo, né? As pessoas que realmente foram indiferentes à solidariedade, ao amor, à vida, elas também ficam muito ligadas ao corpo, que eram muito materialistas, né? E ele fica realmente ligado. Mas ele está tão internaliza tanto essa ideia que ele só consegue se desprender se alguém for rezar lá, que mesmo eles orando lá, ele não consegue a coisa da ideia fixa, né? Até que eles se deslocam e vão lá. E nesse dia ele consegue. E aí o orientador diz, isso não é uma prática comum e não é necessário. Mas o espírito estava a ideia estava tão fixa que ele só entendia aquilo que a gente só entende, o que a gente quer, né? Que ele só achava que podia se desligar daquele corpo onde ele via os vermes corroer, se eles fossem orar. E aí, num outro momento, ele realmente consegue se libertar. Não de todas as dores, mas pelo menos dessa prisão, né? Então, esse é o relato de um espírito infeliz ou sofredor, né? Dos suicidas, nós vamos encontrar um caso assim bem peculiar. Eu trouxe para cá exatamente porque é peculiar. É o pai e o conscrito, vocês também já devem conhecer. No começo da guerra da Itália, lá em 1859, um negociante em Paris, era um pai de família, gozava de uma estima geral, todo mundo gostava dele, ele tinha um filho. E esse filho foi sorteado para o serviço militar. Então, ele ficou desesperado, com medo de o filho ir para a guerra, né? Então, como ele não teve como evitar que ele fosse para a guerra, ocorreu a ideia de ele se suicidar, porque aí ele isentava o filho de ir, né? E que não podia ir, porque era o único filho, e como é que ia deixar a mulher viúva, né? Então, não podia. Então, ele suicidou-se para defender o filho de ir para a guerra. E um ano mais tarde, ele foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa amiga, para saber como era que ele estava. E aí, quando ele realmente dá a comunicação, ele chega dizendo, obrigado, eu sofro muito, 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 mas é justo o meu sofrimento. Contudo, ele me perdoará. Também não conseguia dizer o nome de Deus. Ele não escrevia a palavra Deus, eles também pediam para ele escrever, ele não escrevia. E aí ele vai narrar. E aí São Luís vai dar uma orientação e diz assim, à primeira vista, o caso desse suicida, poderia até a gente dizer que era um ato de abnegação, porque ele morreu para dar vida ao filho. Poderia até considerar desculpável, mas ele infringiu a lei natural, que é a lei da vida. Então, ele pagaria, digamos assim, resgataria isso. E ele pede também depois para reencarnar logo, né, para poder ajudar. Essa preocupação de reencarnar logo também Samson tinha, porque ele queria dar continuidade ao trabalho. Pediu muito a Deus para, quando pudesse, ele reencarnasse também, se preparar para viver uma reencarnação digna e correta, né? Então, esse sofrimento do suicida era muito grande pela culpa, né, e por ele mesmo não se perdoava, embora tenha feito aquilo por amor. Mas São Luís vai dizer que cada caso é um caso, né, e é tratado de acordo, né, com a peculiaridade que o caso exige. Ele estava sofrendo, ia sofrer, ia reencarnar com muitos problemas, mas era, digamos assim, é diferente de alguém que tem muita vaidade, muito orgulho e não quer ver por outros motivos, né, mais banais. Aí vem os criminosos arrependidos, né, eu já estou concluindo. Essa é a história de um padre que assassina o arcebispo de Paris, né, lá em 1857, Monsieur Cibot. Ele vai saindo da igreja de Saint-Étienne e aí é ferido por esse jovem padre chamado Verger. E aí ele vai dar uma comunicação, né? Ele foi executado, ele foi condenado à morte, foi executado no mesmo mês, 30 de janeiro. Mas ele não se arrependeu. Até o último dia da desencarnação dele, ele não se arrependeu do que ele fez. Não batia nele o arrependimento. E aí, quando ele se comunica, ele diz, eu acho que eu estou doido, eu acho que eu sou louco, eu não sei onde estou.
E aí os amigos dizem, fique calmo, fique tranquilo e tal. Ele, não posso ficar calmo, porque eu tô louco. Eu preciso ir buscar a minha lucidez, eu perdi completamente. Se vocês orassem, talvez eu pudesse me concentrar nos vossos pensamentos, porque nem eu consigo orar. Não me atrevo a orar, não sou digno de orar. E aí o diálogo continua e Kardec vai perguntar, né, como é que ele se sente e tal, e ele vai dizendo como é que se sente e qual é a sua punição. Ele diz, eu sou punido porque eu tenho a minha consciência pesada da minha falta e eu peço perdão. Eu sinto o tempo todo, desde a minha desencarnação, o frio de uma faca prestes a decepar meu pescoço. Mas isso talvez será o terror da morte. Eu vejo multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me, compadecidos. Tipo assim, como é que você foi cometer um negócio desse? E falam-me, mas eu não compreendo nada do que eles dizem. E aí o diálogo vai à frente e o Kardec diz, você deseja reencarnar na Terra? Aí diz, eu até peço e desejo constantemente o perdão do assassinado. Mas eu tenho muito temor dele, eu tenho muito medo. E aí o Monsenhor Cibu está na hora da comunicação. Foi evocado, mas disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Mas não ia se manifestar para que ele soubesse, para não constrangê-lo mais ainda. Então, uma história bonita, né, de uma pessoa que realmente perdoou, mas de um arrependimento que veio tardiamente, porque ele deveria ter se arrependido ainda quando estava vivo, né, estava na carne. E somente depois de muito sofrimento é que ele vem bater nele o arrependimento. Então, são os criminosos arrependidos. E, por fim, os endurecidos, né, eu trouxe aqui o caso do Lapomerai, que é interessante, também é um caso assim bem diferente, porque ele foi castigado pela luz. E ele é sarcástico, ele desdenha, ele chega como a gente vê muitos espíritos pseudo-sábios ou até os endurecidos, né? O Kardec pergunta, que dizeis do estado de perturbação, né, da sua passagem? Ele diz, a vida é uma comédia lúgubre. Aí diz, desdenha, porque vocês não sabem de nada sobre a vida, nem sobre a morte. Eu estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. Vocês são insensatos. São insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é um terror, aspiração ou castigo, mas é conforme a fraqueza ou a força daqueles que temem. Mas é também para todos uma amarga irrisão. Ai, essa luz me ofusca, essa luz me ofusca. Ela penetra em mim, qual flecha aguda, penetra na sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere, quando eu ainda estava aí. E agora querem me castigar com as trevas do túmulo. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou. Sou forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Não escuto. Vejo claro, um crime. É uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, mas quando individualizado, consideram infame. Isso não é um absurdo? Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, não preciso de ajuda. Eu só não gosto dessa luz odiosa que me ofusca. Aquele que ontem era um homem. Aí ele sai. E aí o São Luís vai explicar, né, a quantidade de espíritos que estão nessas condições. Essas condições que a gente sabe, que a gente trabalha também em mediúnica, né, que chegam desdenhando e continuam dizendo que eles não querem mudar e que eles vão sair daquele sofrimento por si só. Mas o São Luís diz que a luz é uma espécie de castigo. Então, a forma que ele tinha de mudar era ver que a luz precisava penetrar nas trevas do seu coração. E aquilo queimava. Então, gente, é isso que nós trouxemos para a nossa conversa de hoje, que está tudo aí na obra O Céu e o Inferno. Tem muito mais coisa do que isso. Mas para a gente entender o cuidado de Kardec, né, para trazer para nós, e se a gente se fortificar e saber
que quanto mais nós nos prepararmos, melhor. E aí, tem lá no tomo 1, aquela mensagem do irmão X, dizendo como é que a gente se prepara para a morte. Todos vocês sabem, né? Treino para a morte, que não é a morte. Então, gente, muito obrigada. Obrigado, Socorro. Nós do Fraternal te agradecemos pela sua brilhante palestra, pelos ensinamentos, reflexões e aprendizados que ela nos trouxe na noite de hoje. Gratíssimo, Socorro.